Capítulo 7. O gigante entre as galáxias. O hangar da Orion tornou-se um campo de estudo improvisado. Enquanto os guerreiros de ambos os lados compartilhavam informações e suprimentos, Billy Cranston estava imerso nos sistemas da nave, seus olhos brilhando com uma mistura de terror e êxtase científico. Ele não estava apenas olhando para a tecnologia alienígena. Ele estava olhando para a engenharia da própria criação. Trini não saía do lado de mim. Ela observava a filha manusear a Kyutama com uma naturalidade assustadora, como se aquela esfera fosse uma extensão de seus próprios órgãos internos. Jason, Kimberly. Venham aqui, chamou Billy, sua voz ecoando pela ponte de comando. Eu terminei de decodificar os esquemas estruturais que Dracon tentou esconder sob 7 camadas de criptografia quântica. Esta nave, a Orion, ela não é apenas um transporte ou uma base de operações. Locke aproximou-se, cruzando os braços sobre o peito. Ela é o nosso lar, Billy. O que mais você acha que ela é? Billy apontou para um modelo holográfico que começou a se expandir, as partes da nave se deslocando e se reconfigurando em uma silhueta humanoide que desafiava a lógica. Ela é um Megazord, disse Billy, com a voz falhando, mas não um como os nossos. De acordo com a leitura da rede de morfagem antiga, se os 12 de vocês se fundirem completamente aos controles, a Orion assume a forma do Kyutamajin. E o tamanho dele? Locke, se ele for manifestado na plenitude da rede antiga, ele não tem o tamanho de um prédio. Ele tem a escala de uma galáxia. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Os Rangers clássicos entreolharam-se, incrédulos. Um Megazord do tamanho de uma galáxia, repetiu Kimberly, atordoada. Isso é impossível. Como vocês esconderam algo assim? Min suspirou, trocando um olhar sombrio com Locke e Stinger. Nós sabemos que ela pode fazer isso, Billy. Mas nós nunca achamos necessário usar isso antes. E, para ser honesta, temos medo dessa forma. Medo? Perguntou Jason. Com esse poder, vocês poderiam ter obliterado a frota de Dracon em segundos. Nós tentamos uma vez, revelou Locke, sua voz descendo um tom. Logo após a nossa fuga dos laboratórios. Estávamos desesperados, cercados por cruzadores de fenda. Nós nos conectamos. A Orion se transformou. O universo pareceu um brinquedo em nossas mãos. Nós destruímos a frota, mas o custo. Min completou, a voz trêmula. A conexão durou apenas 5 minutos. Mas a pressão da rede de morfagem antiga atravessando nossos corpos foi tão violenta que todos os 12 desmaiaram instantaneamente. Ficamos uma semana em coma profundo, à deriva no espaço. Nossos sistemas biológicos quase entraram em colapso porque nossos cérebros de mortais não foram feitos para processar a consciência de uma galáxia inteira. Foi por causa dos experimentos, explicou Stinger, amargo. Dracon nos deu o poder, mas nossos corpos ainda eram de carne e osso. A dor que sentimos naquela transformação foi pior do que qualquer coisa que ele fez naquelas cadeiras elétricas. Sentimos cada estrela queimando dentro de nossas veias. Billy ajustou os óculos, pensativo. Isso foi antes da conexão total, Stinger. Antes de vocês aceitarem a rede antiga e se tornarem os conceitos das constelações. Agora, a biologia de vocês mudou. Vocês não são mais apenas carne e osso, capturados. Vocês são o exército Q. Você está dizendo que poderíamos sustentar a forma agora? Perguntou Min, olhando para a mãe. Estou dizendo que, se o Lord Dracon conseguir unir as moedas de poder e rasgar o multiverso por completo, o Kyutamajin pode ser a única coisa grande o suficiente para manter a realidade unida enquanto nós lutamos, respondeu Billy. Trini segurou a mão de Min com força. Eu não quero que você sofra de novo, Min. Mas se esse Megazord é o que Dracon mais teme, é porque ele sabe que não pode controlar o infinito. Locke olhou para os seus companheiros. 12 jovens que foram vítimas, depois sobreviventes e agora eram lendas. Ele viu a determinação nos olhos de cada um. Dracon está concentrando suas forças na fenda central de Alameda dos Anjos, disse Locke, voltando-se para o mapa tático.
Ele planeja usar o poder dos Rangers capturados para dar o golpe final na rede de morfagem. Se vamos fazer isso, faremos do nosso jeito. Os Rangers clássicos lideram o ataque por terra para libertar os prisioneiros. Min sorriu, um sorriso que carregava o brilho esmeralda da Chameleon Green. E nós, o exército Q, traremos o céu abaixo sobre a cabeça dele. Se ele quer ser um deus, vamos mostrar a ele o tamanho do universo que ele tentou escravizar. Preparem as Q-tamas, ordenou Lack. Da próxima vez que a Orion se transformar, o multiverso inteiro vai saber que o exército revolucionário Q chegou para o acerto de contas. Capítulo 8. O Eclipse das Eras, parte 1 de 3. A fenda no centro de Alameda dos Anjos não era mais apenas uma rachadura. Era uma ferida aberta no coração da existência. Lord Dracon, sentado em seu trono de cristal fundido com moedas de poder, observava o céu roxo e distorcido. Ele sentia a vitória. Mas, de repente, a rede de morfagem vibrou de uma forma que ele nunca sentira. Não era o grito de um Ranger morrendo. Era o rugido de algo primordial. Ao redor de toda a Terra Zero e em todas as dimensões paralelas conectadas pela Shattered Grid, o tempo pareceu parar. O choque dos mundos no deserto de um futuro distante. Os Rangers da Força do Tempo pararam suas naves. Jane Scott olhou para os monitores, vendo uma assinatura de energia que não deveria existir. No passado, Zordon, dentro de seu tubo de energia, sentiu um calafrio que percorreu sua essência puramente espiritual. Alpha. O que é isso? A voz de Zordon ecoou com um temor reverencial. A rede de morfagem antiga. Os pilares da criação despertaram. Até mesmo os vilões sentiram a mudança. Em sua base lunar, Rita Repulsa deixou seu cetro cair. Lord Zed apertou o cabo de seu cajado, sentindo o poder das trevas ser ofuscado por uma luz que vinha de além das estrelas. No Vingador Corrompido, o exército de sentinelas de Dracon parou de marchar. Os civis, pessoas comuns como Balk e Skull, olharam para cima, vendo as estrelas brilharem em pleno dia. A transmissão da Orion Billy Cranston, usando a tecnologia da nave Orion, conseguiu o impossível. Ele hackeou cada tela, cada comunicador e cada mente conectada à rede de morfagem no multiverso. A todos os que resistem. A todos os que sofreram sob o punho de Dracon. A voz de Billy ecoou em todas as dimensões. Vocês não estão mais lutando sozinhos. Olhem para o céu. A imagem mudou para o interior da Orion. 12 jovens, liderados por Lack e Min, estavam em posição de combate. Seus uniformes não eram apenas roupas. Eram armaduras conceituais que pulsavam com a luz de galáxias inteiras. Meu nome é Min Coin, disse a Chameleon Green, removendo o capacete diante das câmeras multiversais. O choque foi imediato. Trini Coan, assistindo da base da resistência, viu o mundo inteiro ver o rosto de sua filha. Os amigos de Min, os cidadãos que a conheciam, todos ficaram em silêncio absoluto. Dracon tentou nos usar como baterias para seu novo mundo, continuou Min, seus olhos brilhando com uma chama esmeralda que nenhum humano deveria possuir. Ele nos torturou, nos quebrou e nos deu este poder pensando que éramos animais em uma jaula. Mas ele esqueceu uma coisa: as estrelas não pertencem a um rei. Elas pertencem ao infinito. O despertar do Q-Tamadin Lord Dracon levantou-se de seu trono, a face distorcida pela raiva. Impossível. Eles deveriam ter morrido na transformação. Star Change. As 12 vozes ecoaram em uníssono. Um som que foi ouvido desde as profundezas do oceano até os confins de neve espacial. A nave Orion começou a brilhar com uma intensidade que cegou os sensores de Dracon. No espaço acima da Terra, a nave começou a se desdobrar. O metal se expandiu, consumindo a energia do vácuo, crescendo de forma exponencial. O choque foi tão grande que até mesmo seres como o Tribunal Vivo e as divindades da rede sentiram o deslocamento de massa. A Orion não estava mais apenas na órbita da Terra. Seus pés se firmaram em uma nebulosa, sua cabeça ultrapassou sistemas solares vizinhos. O Q-Tamadin manifestou-se.
O tamanho era incompreensível. Para quem olhava da Terra, o céu simplesmente desapareceu, substituído pela couraça de um Megazord que carregava o peso de uma galáxia. O braço do robô era tão vasto que planetas pareciam pequenas esferas flutuando ao seu lado. Min, Lak e os outros sentiram a pressão. A dor que antes os deixara em coma agora era canalizada. Eles não estavam apenas pilotando, eles eram o gigante, Dracon. A voz de Lak, amplificada pela escala galáctica do Kyutamajin, fez o sol tremer. Seu império de vidro termina agora. O exército revolucionário Kyu chegou para o julgamento final. Lá embaixo, na Terra, cada Power Ranger, de Mighty Morphin a Dino Fire, de vilões redimidos a antigos inimigos, todos olhavam para cima em um transe de puro assombro. Eles nunca tinham visto tamanha majestade. O trauma de 12 adolescentes tinha se transformado na arma definitiva do multiverso.